Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais um mês de leituras aqui compartilhadas com vocês. E esse primeiro livro eu comecei a ler ele em fevereiro. Eu tentei ler ele em março, mas a história não estava fluindo, não conseguia me conectar com a narrativa de O Médico e o Monstro. E depois eu percebi que isso foi por causa da ressaca que eu estava. Que assim que eu me curei, que passou, a leitura foi muito fluida. Eu reiniciei, né? E fluiu. Foi bem interessante ver. Ele tem, assim, uma linguagem um pouco, né, antiga. Então, demanda um pouco mais de atenção. Em O Médico e o Monstro, a gente acompanha a narrativa pelo ponto de vista do advogado Utterson. Eu acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza. Ele é amigo do Dr. Jekyll, e o Dr. Jekyll, ele faz algumas experiências. Ele faz a experiência com ele mesmo. E daí vem a grande questão do médico e do monstro. Então a gente acompanha pelo olhar do amigo dele a situação em que o Dr. Jekyll é o amigo dele e a sua outra metade, o Sr. Hyde, que é o monstro. Então tem a parte ali em que esse advogado ele encontra por acaso esse Hyde, esse codinome, esse outro ser, uma criatura cruel e violenta que deixa ele preocupado com o bem-estar do amigo por saber que eles se conhecem. E a partir daí a gente vai acompanhando o surgimento de crimes que interligam esses homens e outras pessoas da sociedade. Como eu não queria destruir novamente as pontas das minhas brushes, eu peguei essa canetinha escolar normal mesmo, da Compacto New Pen, New Pop, algo assim, e utilizei ela para poder colocar o carimbo em vermelho. Eu me aproveitei delas para poder utilizar na decoração da página. Eu não tinha nenhuma washi tape para utilizar e ainda consegui achar alguns adesivos que davam para completar a decoração. E agora eu quero fazer junto com vocês algumas atualizações para o caderno e mostrar uma comprinha que eu fiz para vocês. Eu estava há um tempo pensando se eu comprava ou não o Intelligine, só que eu preferi comprar um outro na Shopee. Eu troquei o disco deles, ele veio com esse disco menorzinho que eu coloquei no meu caderninho de pintura de aquarela e coloquei esse disco grande. Nele eu tô colocando as frases que eu mais gostei dos livros que eu tenho lido, dos audiobooks, para eu não esquecer quando eu estiver fora de casa, porque ele cabe dentro da minha bolsa. Eu coloquei mais folhas nele, por isso que eu aumentei o disco. E por enquanto eu vou usar ele assim. Mais pra frente eu não sei qual outro uso eu posso dar a ele. Eu já havia incluído o livro Médico e o Monstro. E agora eu vou incluir as duas próximas leituras, que já estão completas. Nessa parte eu embaralhei um pouco porque eu peguei a caneta preta e eu estava fazendo isso com a caneta azul. Depois eu vou ver se eu acerto, se me irritar essa troca de cor. Por enquanto vai ficar na preta. A quantidade de estrelas que eu coloquei no meu caderno foi diferente da que eu coloquei lá no Esquilo, no Scooby. Porque eu fiquei muito em dúvida da quantidade, porque sem defeitos precisava bem mais. E só mais uma comédia romântica, eu acho que eu deveria ter colocado bem menos. Já os meus dias lidos está uma certa bagunça, porque
Eu não estou conseguindo ler todos os dias, porém, quando eu sento para ler, eu leio mesmo, leio muito, eu esqueço da vida. E então tá compensando os outros dias. E no medo de errar a marcação, eu ainda deixei o dia 16 sem marcar a leitura. Agora eu vou entrar em um certo tópico delicado, porque eu não sei como falar desse livro para vocês sem usar termos muito pesados, porque esse livro, ele foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele ficou bom, que ele ficou engraçado, porque não dava para acreditar em nada que estava nele. Ele iniciou até que bem, e de repente ele começou a criar situações que assim, não há como uma pessoa reagir da forma com que estava nesse livro. E quando você pensa que não tem como piorar, o livro piora. Ele conta a história da Molly. Ela vai para o encontro dos formandos da turma dela, acho que é de 15 anos, se eu não estiver enganada. Aparentemente ela não se dá bem com quase ninguém da turma, mas ainda assim ela resolve que é uma boa ideia ir para esse encontro de turma. E lá ela reencontra um ex-namorado que ela terminou a relação de forma muito brusca. Eles têm uma conversa muito esquisita e algumas bebidas depois eles passam a noite juntos. Quando acordam, fazem uma aposta sobre verdadeiro amor. Escolhem 5 casais, incluindo eles próprios, num período de 5 anos para ver quem sabe mais sobre relações amorosas. E assim, são situações assim tão ridículas, tão inacreditáveis que eu comecei a rir. Esse livro ele me fez rir porque assim, a Molly dá a entender que ela faz terapia, porque ela tem alguns traumas com relação à família dela, mas parece que ela nunca fez. E assim, o Seth é o protagonista que faz par com ela. E eu sinceramente não sei qual dos dois que é mais traumatizado, qual deles que é o pior. Ele tem uma necessidade de estar com alguém. Ele se apega demais às pessoas. Ele começa a se relacionar. Não dá 5 meses, ele tá vivendo mais na casa da pessoa que tá com ele do que na casa dele. E quando acontece algo com um casal amigo deles, que vai passar por uma situação muito complicada, que ativa os gatilhos da Molly, ele acha em bom tom. Esse daqui é um spoiler, mas assim, foi o que mais me pegou, porque assim, foi tanta burrice que ficou meio inacreditável. Ele resolve que é a hora de pedir ela em casamento. Ele acha de bom tom, no momento em que tá acontecendo algo grave com os amigos dele, que ele conhece os traumas dela, pedir ela em casamento. Um livro contando a história de 2 pessoas 30 a mais que agem como se tivessem de menos 15 anos porque não fizeram a droga de uma terapia. A forma que eu estou falando parece que eu tô irritada, mas eu não tô não, tá, gente? Eu só consegui gargalhar mesmo. Foi assim, só riso, porque era completamente inconcebível tudo que essa autora escreveu ali. E, sinceramente, não tenho intenção de ler mais nada dela não, tá? Deixando claro aqui. Já essa próxima leitura, eu fui com o pé atrás, mas foi à toa. Eu julguei também pela capa, fiquei meio cismada, que foi Sem Defeitos, da Elsie Silver, que a única coisa que eu sabia era que tinha cowboy, eu queria ler algo do tipo, e eu me apaixonei pelo livro. Assim, foi muito bem desenvolvido, foi uma narrativa gostosa de acompanhar. A protagonista tem 25 anos, o protagonista, né, a Summer, ela tem 25 anos, e o Rich tem 32. Mas assim, a maturidade dos dois deu uma lapada nas costas do livro anterior.
porque assim, sem comparações, é outro nível. Não teve aquela babaquice que eu já vi em livro de outras autoras, que é terminar a relação sem pé, por causa de uma coisa sem pé nem cabeça, que era só conversar. Esses dois conversam, e conversam muito, e eu gostei muito disso. E esse livro só não foi assim um favorito, porque a quantidade de hot que teve nele. No primeiro já era o suficiente, foi um hot que realmente me surpreendeu. Essa autora realmente sabe como escrever. Só que ela podia ter parado ali nesse ou escrito mais um. Só que ela escreveu várias outras cenas pequenas de hot nesse livro que não cabiam ao momento. Foi só um fanservice, porque não tinha necessidade de ter essas cenas. Principalmente uma no epílogo, que eu voltei a leitura para ver se eu tinha perdido alguma parte, porque eles estavam conversando na porta da casa e de repente ela estava nua na banheira com ele e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo ali. Voltei para poder compreender o que estava ali. Então, se não fosse isso, o livro seria com certeza um favorito. Mas eu com certeza vou querer ler outras coisas dessa autora. A gente vai acompanhando como uma única frase do Rich bagunçou a carreira dele, porque ele é um cowboy que ele não gosta de leite. E um dos principais patrocinadores dele é uma empresa de laticínios, né, de leite. E isso acaba causando um problema para ele e ele precisa mudar a imagem dele, e por isso o empresário dele, que cuida das relações públicas, coloca a própria filha para vigiar o Rich, para manter ele na linha e tentar limpar a barra dele para que ele não perca outros patrocinadores. E com isso a gente vai conhecer, ela vai passar a ver a sombra dele, estar onde ele estiver, e a gente vai conhecendo a família dele, conhecendo o que aconteceu com a Summer também, no passado, no presente. E é muito bonito assim de acompanhar como a relação deles foi crescendo, de como vai chocar o mundo dos dois, de como desenvolve as famílias, a relação familiar deles, dela, dos dois com a família de ambos. E se eu tiver a oportunidade de ler a continuação dessa história, eu vou dar uma chance. Há uma outra questão também no livro que eu fiquei com a sensação de que foi jogado e não evoluiu para nada. Eu não sei se vai mostrar isso nos outros livros. Eu acho que não, a não ser que foque na irmã da Summer, que é a relação em questão da relação das irmãs e do marido da irmã dela, que ficou jogado uma coisa ali, não evoluiu, não se resolveu. Então eu espero que isso seja resolvido em outros volumes, e eu vou procurar a série toda para saber quantos livros são, porque eu quero acompanhar. Eu fiquei curiosa com isso. Eu espero que essa questão com a irmã e o marido da irmã não fique apenas jogado no livro sem conclusão. E bem, o livro seguinte foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e eu ainda não sei como eu me sinto em relação a esse livro, porque são temas, a narrativa é muito pesada, são vários contos sobre a vivência de uma pessoa preta, crescida em comunidade, e foi doloroso ler alguns desses contos. Alguns mexem mais do que outros, porque são coisas que claramente
podem estar acontecendo nesse momento. A Conceição, ela enfia o dedo com unhas grandes, sujas de limão na ferida. Ela faz a gente revirar junto com o que tá lendo. E eu fiquei ainda mais incomodada com a quantidade de contos em que contava sobre a infância desses personagens e que, em grande maioria, são crianças descobrindo sozinhas como eu posso dizer isso daqui sem dar problema no vídeo? Certas coisas que você deveria descobrir só beirando a vida adulta, né? E isso foi um pouco perturbador. Como a vida, né, a relação começa cedo demais. Me incomodou bastante ler essa parte. E a sensação de que só dá para escrever sobre a vida de pessoas pretas se forem na dor, no sofrimento, eu não me pegou de uma forma que me confunde. Que é pra isso, né? Pra incomodar, pra ser doloroso. E eu não tava muito preparada. Porque são situações, assim, muito rápidas, muito fortes. Mas é um livro que vale a pena, sim, ler. Que é para fazer refletir. Que é para sair da bolha. Que é para esfregar a realidade na cara mesmo. Já a minha próxima leitura, eu resolvi porque todo mundo fala super bem desse livro, que foi Como Arruinar um Casamento. E assim, a minha experiência não foi nem um pouco boa. Esse livro foi uma baita de uma enrolação. Assim, a Alison, ela tem uma boa narrativa, só que ela enrola muito para acontecer, para desenvolver a história. Eu nunca vi um livro ter tantos personagens chatos por páginas como tem esse livro. A Phoebe, ela me irritou muito com essa passividade dela, com essa falta de reação. A Lila é completamente insuportável. Eu quis muitas vezes dar um murro na cara dela. Né? Se ela estivesse na minha frente, eu provavelmente teria dado um murro nela. O Matt, ele é completamente desprezível. O que ele faz com a Phoebe. Assim, aí tem um negócio lá pro final do livro que quando aconteceu eu não acreditei. Eu falei assim, essa mulher não acordou pra vida ainda, porque não é possível. E você lê o livro, mas você só vê as coisas realmente acontecendo depois de 90% do livro. E não tem condições de você pegar um livro, ler mais de 90% dele para finalmente acontecer alguma coisa. Então, assim, pela quantidade de pessoas falando tão bem dele, eu esperava mais. E não entregou nada. Nada mesmo. E quando acaba, era quando deveria estar começando esse livro. Então, assim, foi bem broxante, bem mesmo. Fui incluindo o nome dos livros no desafio de A a Z. Depois, na lista de lidos do mês, colocando as estrelas. E enquanto eu fazia isso, eu percebi que alguns livros eu ia precisar mudar a quantidade de estrelas, porque não seria justo colocar Como Arruinar um Casamento com a mesma quantidade de estrelas de
Só Mais Uma Comédia Romântica, que mesmo não gostando de nenhum dos dois, não há comparações aqui. Então mudei o Só Mais Uma Comédia Romântica para meia estrela e deixei o Como Arruinar um Casamento com uma estrela. Logo depois eu fui atualizar a lista de autores descobertos e eu estou pensando em fazer, como eu fiz há um tempo atrás, uma lista com o nome dos autores que eu não pretendo ler de novo de forma alguma, mas de uma forma que fosse móvel para que eu pudesse tirar desse e usar nos outros, para eu não cometer o erro de repetir um autor sem perceber. E como esse mês eu estou em trabalho presencial, eu tô ouvindo mais audiobook, então eu acabei até lendo mais do que quando eu estava em casa. E depois dessa má experiência com o livro anterior, eu fui para 7 Anos Entre Nós. E foi uma leitura muito gostosa de fazer. A Ashley Poston, ela tem uma narrativa muito fluida. Foi muito fácil me envolver com os personagens. E a forma como ela abordou o luto nessa história, o desenvolvimento dos protagonistas, e foi muito divertido ver essa questão do apartamento, né, dos 7 anos, em como o romance foi desenvolvido, como aconteceram as coisas, foi divertido, foi tenso, foi engraçado. Eu praticamente devorei esse livro. Eu queria saber mais e mais, eu tava doida pra saber como que ia ser o final. Eu só não gostei da decisão da Clementine com relação ao apartamento no final do livro. Eu não faria o que ela fez. Mas, fora isso, o livro foi incrível. Quando eu fiz essa decoração, eu acabei não colocando como favorito, mas agora narrando para vocês, é um livro que com certeza é um favorito. Mesmo eu tendo dado 4 estrelas, ele com certeza é um favorito. Foi muito gostoso de ler, e eu quero ler outros livros da Ashley, porque eu gostei muito da forma da narrativa dela e de como ela desenvolve o romance. Além disso, eu aproveitei um desses fins de semana e maratonei Off Campus. E eu também comprei o livro Um Novo Capítulo para o Amor, da Jenny Colgan, nessa promoção que teve da Amazon. E tem um livro também que eu tô pensando se eu abandono de vez, se eu concluo ou não, que é A Casa dos Espíritos. Eu comecei ele há muito tempo, mas eu empaquei na página 122, eu acho que é essa, 119. E assim, esse pouco que eu li dele, já teve muita coisa ruim. Eu me senti muito mal lendo. E eu sei que vai vir muitas coisas muito piores adiante. Eu ainda não assisti a série da Prime Video. Não sei se eu vou assistir porque eu queria ler primeiro, mas não me dá muita gastura o que já aconteceu. Então eu não sei se eu quero ler o restante. E eu também aproveitei e imprimi várias das capinhas que estavam faltando. Botei esse adesivo num pedacinho que sobrou, mas depois eu descobri que esse pedacinho sobrou porque eu esqueci de colocar uma capa, que era a capa de Sem Defeitos. No dia seguinte, eu comecei a leitura de Ensaios de Despedida, da Elissama Santos. E se eu não estiver enganada, esse foi a minha primeira leitura em fluxo contínuo, porque ele conta a história da personagem Cristina, que é mãe da Maria Isabel, e ela teve uma criação muito seca, muito fechada, em que ela não conseguia se expressar, não tinha permissão para isso, ela não tinha o carinho, né, a troca de carinho entre mãe e filha, e por isso ela não consegue expressar
o carinho dela, a fala para a filha. Então ela resolve escrever cartas. Depois essas cartas se tornam um diário, já que ela resolve não enviar inicialmente para a filha, mas entregar para ela depois. E eu me prendi na leitura inicialmente, só que a Cristina ela é muito repetitiva em um ponto de uma coisa que o marido faz, sobre a reação da filha, sobre o que esse marido fez, né, sobre o que esse pai fez. E muitas dessas cartas, né, desses diários, ela fica repetindo, batendo na mesma tecla, e demora muito para você ver coisas acontecendo, porque como são cartas, a maior parte é ela reclamando sobre algo. Às vezes, em uma carta ou outra, ela comenta, ela fala sobre passagens da infância, sobre como ela era tratada pelo pai, pela mãe, pela irmã, como foi o casamento, depois como as coisas ficaram no pós-casamento, com a filha adulta, as relações da filha, como ela foi a vida dela com esse marido, e ver como a Cristina reagia, Maria Isabel, e depois a relação da Cristina com a neta Teresa. A gente vê depois um relato da filha, e eu me incomodei um pouco com essa repetição dela, e que não é exatamente o meu tipo de leitura. Eu gosto de ver as coisas acontecendo e não só sendo relatadas. Então o livro não me prendeu tanto como eu queria, mas eu gostei muito dele mesmo assim, e quero ler outras coisas dessa autora. Agora eu vou falar com vocês sobre um livro que eu abandonei. Eu vou colar a capinha aqui depois, porque eu não tenho ela impressa. Vou deixar aqui no canto para vocês a capa do livro. E assim, eu estou saturada de livros com essa coisa de agora e antes. Eu peguei e li todas as partes do antes. E assim, o Dylan é um frouxo, sem vontade própria, um bebezinho que só sabe viver da mesada do pai e da mãe rica. Tem o Marcos, que é o foco aqui. Ele é horrível, ele é obcecado pelo Dylan, ele é mau caráter, ele manipula os personagens, e o terrorismo que ele faz com a Ed foi assim, horroroso de ler. Eu não quis saber mais do livro. Eu aguentei até demais. Chegou num ponto lá de uma situação que esse Marcos cria para envenenar o namoro dos dois, que foi assim, fora do normal. Eu não sei qual era a intenção dessa autora com esse livro, porque ele foi tão desprezível, ele ativou tantos gatilhos em mim que eu abandonei essa leitura. E olha que eu ainda li só mais uma comédia romântica. Mas esse livro aqui realmente não desceu, eu não suportei. Na Estrada com o Ex é um livro horrível. Eu não queria acabar um mês com essa péssima experiência, então eu busquei um livro que me passasse uma vibe mais tranquila e acabei lendo A Lista que Mudou a Minha Vida. E esse livro, ele tem uma narrativa bem me envolveu, né? Que me envolveu. Ele é sobre, não é nem exatamente um romance, é mais sobre a história das irmãs, da Georgia e da Amy. E muitas das vezes eu ri com a Georgia porque ela era muito pessimista. Ela se parece muito comigo na parte em que ela devaneia muitas situações em que só vai acontecer coisas erradas. Então, a maior parte das coisas eram na cabeça dela, com ela sempre pensando que ela ia se ferrar. E as situações acabavam sempre de forma positiva.
Foi gostoso de ver a relação das irmãs, de como uma se preocupa com a outra, de como tentam fazer o melhor para a outra. E a Georgia, ela tá num serviço novo, só que ela, apesar dela estar na carteira assinada com uma função, ela estava fazendo outra totalmente diferente, que ela estava como assistente dessa chefe dela, Bianca, que tá de casamento marcado, e assim, eu ficava na dúvida se era um casamento ou um show dos horrores, um circo bem esquisito, que essa mulher tava armando pro casamento dela. E há uma passagem que essa Bianca, ela fala umas coisas pra Georgia que eu fiquei chocada em como ela conseguiu ser tão horrível com uma pessoa que fez tanto por ela, que não era a função dela, o que a Georgia estava fazendo. Eu chorei, eu fiquei horrorizada com o que ela falou, e eu gostei de como ela desenvolveu essa parte de que a Georgia não voltou atrás. Então eu amei o final do livro. Eu tô pensando em marcar ele como favorito, não só as 5 estrelas. Foi uma excelente forma de terminar esse mês de leituras. Mas mês que vem eu quero focar nos meus livros aqui da minha estante, que eu vou voltar a estar em casa. Então eu vou conseguir ler os meus livros físicos e parei por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo que ficou enorme. Deixe seus comentários, por favor, para falar o que vocês acharam. Se vocês já leram esses livros, me deem indicações. Deixa aí um joinha. Muito obrigada mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tchau!